Boa tarde, graça e paz. São 12 horas e 53 minutos aqui em Monte Belo, como eu costumo brincar, na capital do sul de Minas. E mais uma vez nos encontramos aqui no canal para meditarmos na grandeza de Deus revelada a nós na palavra dele. Por isso, o desejo do meu coração é que quando você estiver, que a doce presença do Espírito Santo de Deus venha encher o teu coração e falar conosco de uma forma toda especial. Na semana passada nós conversamos a respeito da humilhação, sobre a necessidade de nos prostrarmos, de nos humilharmos diante do nosso Deus, sobretudo na atual conjuntura que vivemos, com uma série de sinais que nos mostram, que nos convidam, que nos convocam a realmente, como nós utilizamos no texto de Jó, a nos prostrar no pó e na cinza. Até porque nós queremos e precisamos ver a manifestação das obras de Deus. Jesus disse isso naquele momento em que ele curou aquele cego de nascença, quando os discípulos lhe questionam: Senhor, mas quem pecou? Jesus disse: a questão aqui não é do pecado, a questão aqui é que as obras de Deus precisavam ou seriam manifestadas na vida deste homem. É maravilhoso nós experimentarmos a manifestação das obras de Deus. Deus, ele manifesta a sua vontade pelos seus decretos, pela sua vontade revelada. E esta vontade precisa ser conhecida, essa vontade precisa ser seguida, se nós queremos assim termos uma vida de bênçãos, uma vida, digamos assim, de sucesso na presença do nosso Deus. E é por isso que o salmista, no versículo 17 do Salmo 119, pedia para Deus: seja generoso com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. E aí no versículo 18, 19 e 20, que vamos meditar nessa tarde, o salmista diz: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. A leitura foi feita na edição da Bíblia Nova Almeida atualizada. Como eu já mencionei, Deus, ele revela a sua vontade por meio dos seus preceitos. A Bíblia nos foi revelada com esse fim, para que pudéssemos lê-la, conhecê-la, guardá-la no coração e praticá-la. E isso é o que o salmista pede: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Certo dia, Jesus profere algumas parábolas diante das multidões, diante dos seus discípulos, e uma delas foi a parábola do semeador. E ao chegarem em casa, depois de Jesus ter ministrado esse ensinamento, os discípulos perguntam para Jesus. O versículo 10 de Mateus 3 nos diz: aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: por que falas às multidões por meio de parábolas? Jesus lhes respondeu, versículo 11 de Mateus 13: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Versículo 13: por isso eu lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem.
e nele se cumpra a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, e nunca entendereis, e vendo, vereis, e jamais percebereis, porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. A vontade secreta de Deus muitas vezes não é para ser conhecida. Por meio dos decretos de Deus, ele tem uma vontade secreta, que muitas vezes não nos é conhecida. E é interessante que muitas vezes nós queremos prescrutar a vontade secreta de Deus, nós queremos imaginar, nós queremos conhecer aquilo que se passa na mente de Deus e muitas vezes não queremos cumprir a vontade revelada de Deus, aquilo que Deus nos prescreve por meio da palavra dele. E então Jesus diz: olha, eu falo por meio de parábolas porque não são todos que vão entender a vontade de Deus. Não são todos que vão compreender os propósitos de Deus. A vontade de Deus não vai ser revelada a todos. Muitos, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Talvez seja por isso que o salmista pedia para Deus, naquele momento: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Jesus ainda disse, versículo 16 de Mateus 13, mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Bem-aventurados os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. O salmista pedia para Deus: eu quero ser bem-aventurado, eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero entender as maravilhas da tua lei. Por isso ele pedia: desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar essas maravilhas. Sou peregrino na terra. O salmista reconhecia que ele não era daqui, que o tempo dele neste plano era passageiro. Em outro salmo, provavelmente outro salmista vai dizer que os nossos anos passam como um breve pensamento. Por isso que o salmista dizia: sou peregrino, estou aqui de passagem, breve não estarei mais aqui. Diante disso, o salmista pedia: não escondas de mim os teus mandamentos. Eu quero conhecê-los, eu quero contemplá-los, eu quero viver por esses mandamentos, porque esses mandamentos são vida, porque esses mandamentos são o meu prazer. E é isso que nós podemos entender no versículo 20. O salmista declara: consumida está minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. O salmista então pedia para Deus: eu não quero ter os meus olhos fechados, eu não quero ter os meus olhos vendados, não quero que os mandamentos de Deus sejam escondidos de mim, mas pelo contrário, eu desejo incessantemente, ao ponto da minha alma ficar consumida, ao ponto da minha alma ficar cansada, por desejar aquilo que é mais importante na nossa vida. Deus nos criou para o seu louvor, Deus nos criou para a sua
glória. A vontade revelada de Deus nos foi dada exatamente com esse fim, para que nós pudéssemos conhecê-la e, ao conhecê-la, pudéssemos glorificar e exaltar o nome de Deus. Quantas vezes ficamos a conjecturar, ficamos a imaginar o que se passa na mente de Deus. Por que Deus faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Por que Deus permite isso? Por que Deus não age dessa maneira? Ou por que Deus faz assim? E não buscamos conhecer o que Deus nos revela por meio da palavra dele. Eu gostaria de nos desafiar nessa tarde a fazer a mesma oração, o mesmo pedido do salmista: desvenda os meus olhos, não escondas de mim os teus mandamentos. Eu quero contemplar as maravilhas da tua lei, até porque sou peregrino aqui na terra e o meu desejo é compreender e viver de acordo com os teus juízos. Que a nossa esperança seja posta em Deus. Que os nossos olhos estejam fitos no autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Que esse seja o desejo do nosso coração. Desvenda os meus olhos. Não escondas de mim os teus mandamentos. Eu quero contemplar as maravilhas da terra, porque sou peregrino na terra. Por isso eu desejo incessantemente os teus juízos. Em um tempo de incertezas, incerteza política, incerteza, digamos, na área da saúde, incertezas econômicas, que nós possamos ter a certeza que ao contemplar as maravilhas da lei de Deus, que ao contemplar os mandamentos de Deus, que ao desejar os juízos de Deus, nós temos segurança na presença dele. Que Deus assim nos abençoe. Que nós possamos nos enquadrar na lista daqueles que Jesus disse que são bem-aventurados. Aqueles que os olhos veem e os ouvidos ouvem as maravilhas da lei de Deus, as maravilhas dos mandamentos e dos juízos de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, muito obrigado porque o Senhor nos revelou a Tua palavra. Muito obrigado porque a Tua lei foi registrada e chegou até nós. E agora nós podemos pedir ao Senhor humildemente: desvenda os nossos olhos para contemplá-la. Não escondas de nós os teus mandamentos. Acalma a nossa alma ao buscarmos incessantemente viver de acordo com os teus juízos. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço que essa palavra santa possa achar guarida
em cada coração, onde e quando estiver. Que o teu Santo Espírito seja propício a nós, pecadores, e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, Pai, continua a manifestar as tuas obras em nós. Continua, Deus, a acalmar o nosso coração, para que possamos compreender a cada dia a tua vontade. Abençoa, Deus, cada enfermo. Abençoa, Deus, todos aqueles que passam por lutas diversas, dificuldades várias em seus viveres. Em nome de Jesus, Pai, que a tua boa mão esteja a conduzi-los e a providenciar para eles aquilo que cada um necessita. Em nome de Jesus, Pai, continua a conduzir os rumos do nosso país. Continua a conduzir os rumos do nosso mundo. Abençoa as eleições, Deus, que serão realizadas no próximo domingo. Eleição de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Em nome de Jesus, Pai, que a tua vontade seja manifesta. E que essas autoridades, Deus, sejam instituídas pelo Senhor e juntamente com aquelas que já estão em exercício de mandatos, governadores, deputados, senadores, o nosso presidente e vice-presidente da República. Que o Senhor possa, Deus, abençoar essas vidas, para que elas possam, Deus, conduzir os rumos do nosso país para a exaltação e a glorificação do teu santo e excelso nome. Tenha misericórdia, Deus, do nosso país. Tenha misericórdia do nosso mundo. Eu sei, Deus, que a pandemia está nas mãos do Senhor. Ó Deus, que essa pandemia talvez não seja porque ninguém pecou, seja para a manifestação das tuas obras. Por isso, Pai, em nome de Jesus, dá-nos compreensão da tua vontade e ajuda-nos na nossa falta de fé. É o que nós pedimos, Pai, é o que nós te agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue a nos abençoar poderosamente. Que a boa mão do Senhor nos conduza em segurança, onde e quando estivermos. Continuamos à disposição nos nossos telefones para dúvidas em relação à palavra de Deus, em relação à fé, em relação a assuntos vários que possam surgir na nossa caminhada na presença do nosso Deus. Os nossos números são o 34 99886 8062, que é o WhatsApp, e o 35 98714 1535. Fique à vontade para fazer contato conosco. Cresçamos juntos na presença do nosso Deus. E até o nosso próximo encontro, se o Senhor, nosso Deus, assim nos permitir. Um abraço.